A questão que nós queremos tratar hoje aqui é sobre o problema da imobilidade urbana na cidade de Fortaleza, que tende a agravar, porque mais uma vez o governo federal, seguindo a mesma receita do governo Lula, incentiva a compra do automóvel individual em detrimento do transporte público. Nada contra as pessoas terem o seu transporte individual, mas numa cidade que cresce como a nossa, como as outras do Brasil, o investimento prioritário há de ser em transporte público, em ciclovias, em ciclofaixas, para permitir um engarrafamento que não vai caber dentro do carro, nem viadutos, nem abertura de vias para resolver o problema. Vejamos aqui esse primeiro quadro que a nossa assessoria preparou, tá? Nós vamos ver que o principal meio de transporte no Brasil, são dados da CNI, é o ônibus, né? O ônibus é o primeiro, onde 34% da população no Brasil é de ônibus. E qual é o segundo? Veja, é a pé. A pé, 24%. Depois vem o automóvel com 16% e a bicicleta com 8%. Veja, o automóvel, apenas 16% da população se locomove de automóvel. Vamos para o próximo. E aí, tá certo? Se somar com as motos, vai a 23%. No entanto, esses dois modais, carros e motos, ocupam 80% do espaço público. Vamos aqui no próximo aqui, que é uma figura muito interessante. É espaço que pessoas ocupam no trânsito, né? Aí nós vemos no ônibus, nós vemos em seguida na bicicleta e nós vemos no carro. Então ali é óbvio, absolutamente óbvio, que não é a solução um carro para cada pessoa, que é o que está se fazendo hoje no Brasil, tá certo? Mas o problema tem a ver aqui com a nossa cidade. Vamos à próxima aí, Davi. Nós temos hoje, em Fortaleza, 450.424. Já deve estar mais, né? E são dados de 2011, quando foi fechado. Ou seja, em 7 anos aumentou 52%. Houve um aumento bastante considerável do número de motocicletas, que passou de 67 mil em 2004 para 186.074. Ou seja, um aumento de 177% a mais em 7 anos. Vamos para o próximo. E aí vem um dado, que eu queria muito fixar esse dado, porque a prefeitura tem feito de forma bastante exaustiva a propaganda de que o sistema de transporte público em Fortaleza é o melhor do mundo, que serve a todos. E agora tem um tal de tem o tempo todo batendo nos ouvidos da gente, uma propaganda que é claramente uma propaganda com fins eleitoreiros. Mas veja aquele primeiro dado, que é o dado geral do Brasil, não é? Onde a maioria, 34% da população anda de ônibus. Nós só temos em Fortaleza 1.914 ônibus. Isso significa, vereador Adair, 0,24%. Nós não temos nem 1%, Percival Palmeira, nem 1% dos transportes públicos de Fortaleza são ônibus. Como é que vai se falar em renovação da frota? Como é que se vai falar em transporte público de qualidade? E esse transporte atende à demanda de 1 milhão de pessoas. Vamos para o próximo. E aqui o problema das vítimas fatais, que é um elemento que tem sido trazido muito pelo vereador Iraguaçu Teixeira, tá certo? Em 2010 foram 27 mortes de condutores, foram 105 mortes de motociclistas, 39 de ciclistas. Houve uma pequena diminuição, isso é importante, mas foram 156 mortes, né, juntando pedestres e ciclistas. De pedestres, perdão. 156 mortes de pedestres, tá certo? São as principais vítimas fatais em Fortaleza, né? E aí você tem um dado que foi interessante, tá certo? Pela própria CIAT, né, da LC, onde nós temos um acidente em Fortaleza a cada 21 minutos, um acidente com vítima ferida ou fatal a cada 51 minutos, um atropelamento a cada 3 horas e meia. Nós temos um atropelamento, e por aí vai, um ciclista morto a cada 8,7 dias e uma pessoa morta a cada 25 horas. Ou seja,
por dia, pelo menos uma pessoa é morta em acidente de trânsito na cidade de Fortaleza. E aí vamos ver esse próximo mapa, e aí a gente vê claramente, tá certo? Onde é que se concentram as vítimas fatais em Fortaleza? Nas duas grandes BR. Na BR-116, nós estamos vendo ali, tá certo? Ela, a transversal, a quantidade de mortes ali, falta passarela, falta sinalização, a dificuldade de se cruzar na BR-116 é tão grande quanto na BR-122, que aí também tem uma concentração maior de mortes fatais. Então as mortes fatais estão exatamente nas grandes vias que cruzam a cidade de Fortaleza. Vamos para o próximo. Aí nós temos que ver o problema da fiscalização, tá? Que é uma função do município. Nós temos 789 mil veículos a mais, 132 por dia, e a Organização das Nações Unidas recomenda um fiscal para cada 1000 veículos. Devíamos, portanto, ter em Fortaleza, vereador Maíra, Vossa Excelência que está acompanhando, pelo menos 781 fiscais, e temos apenas 421, um pouco mais da metade. E o próprio Acerino Lima, chefe do núcleo de trânsito da MC, tá certo? Diz que não há previsão, agora nós não podemos mais, porque já estamos no período eleitoral, já estamos no fim do segundo mandato da Prefeitura de Janirins, tá certo? Aonde nós não temos isso. Vamos ver o que é que diz no próximo slide o presidente Fernando Bezerra, que a MC não realiza blitz por não ter efetivo suficiente. Por não ter efetivo suficiente. Como é que você vai prevenir os acidentes de trânsito que matam uma pessoa por dia na cidade de Fortaleza, sem a fiscalização, sem a blitz para a questão da lei C, tá certo? Sem o levantamento da situação dos veículos? Se o próprio presidente da MC, agora no dia fevereiro, agora aquela série de matérias de Diário do Nordeste, no dia 1º a 7 de fevereiro, diz isso. E vamos ver o que é que o nosso amigo que esteve conosco aqui, Ademar Gondim, diz. Diz que não considerar que Fortaleza tem grandes problemas na mobilidade urbana, seria cômico, se não fosse trágico. Dizer que o único problema é o estilo de vida da população. E aí eu chamo a atenção do vereador Paulo Gomes, que é presidente da nossa comissão de viação e transporte aqui da casa. Veja, me diga uma coisa: o cidadão que tem um carro, uma moto, ele vai deixar para ir para o transporte público, aonde ele vai ser ensanduichado lá dentro, onde ele vai estar dentro de uma lata de sardinha? Não vai. Pelo contrário, os que estão nos ônibus querem adquirir um carro. Então o problema do estilo de vida da população está ligado à falta de transporte público. Onde tem esse transporte público de qualidade, a população deixa os seus carros em casa, claro, porque sabe que terá conforto, que terá pontualidade, que são previstos esses direitos na lei da política de mobilidade nacional, de mobilidade urbana. Vamos ver o próximo. Contradizendo aí o que diz os nossos dirigentes, o que é que diz o José Cirilo, mestre de obra, portanto da construção civil? A briga por um espaço no coletivo é grande. A gente paga R$2 por uma passagem que se torna cara porque ninguém anda com conforto. E aí vem a velocidade média dos ônibus de Fortaleza, nós discutimos isso com a Levar de 10 a 12 km por hora. Ou seja, os ônibus de Fortaleza andam mais devagar do que as galinhas quando correm. As galinhas correm a 14 km por hora. Os ônibus de Fortaleza, tá certo, andam numa média de 10 a 12 km por hora. É impossível as pessoas terem. Eu sou professor da FACET, eu tenho alunos que moram perto do Forte Shopping, que passam 1h30, vereadora Fátima, para chegar na FACET, dentro do ônibus. Então, quer dizer, a pé talvez fosse a mesma situação. Vamos ver então o próximo slide, que fala de uma lei que foi aprovada, que é até apresentada aqui pelo Ademar Gondim, que o principal, vamos dizer, objetivo da lei da política de mobilidade urbana é contribuir para o acesso universal à cidade. Qual é a prioridade? O pedestre, o transporte público coletivo e o transporte não motorizado, para frente. No entanto, as obras previstas e prioritárias são viadutos e túneis. Há um privilégio ao transporte particular motorizado. Até entendo, tá certo? Que isso tem que ser feito em função do sufoco. Mas não há nenhuma resposta do outro lado.
do ponto de vista da valorização do transporte público, do ponto de vista da questão de um sistema cicloviário que seja digno desse nome. Há hoje 12 viadutos em construção ou com licitação prevista. E aí, há um cálculo interessante que vai passar daqui, que um viaduto custa em média 8 milhões e meio, daria para 48 quilômetros de calçada, 480 quarteirões ou 85 quilômetros de ciclovias. Para o próximo. Qual é a situação das calçadas em Fortaleza? Está aí a situação das calçadas em Fortaleza. Outro dia foi colocado e a prefeita repercutiu logo, porque boa notícia, quando sai ela repercute logo, que Fortaleza teria as melhores calçadas do Brasil. Pegaram só dizer Mineirês. Quando no resto da cidade a situação é essa ou pior do que essa. E qual é a visão do governo do Estado?